Outra coisa, então, que eu queria alertar a todos, que em função da padronização do Google Drive, tá? A partir de hoje, eu já arrumei lá no sistema também, no NEAD, que eu coloquei lá, não tá mais YouTube, tá Google Drive, porque, né, o Dr. Paulo quer que a gente tenha uma padronização, e eu acho que também fica melhor para vocês, tudo no Google Drive. Então, o meu endereço tá lá, tá? No Moodle, e vocês acessam, né? Meu Google Drive tem um monte de livros também, que vocês podem fazer a festa, tá? Enfim, mudanças em relação a isso. Na aula passada, só recordando, nós falávamos da MP 1045, né? Eu expliquei para vocês que uma nova medida do governo que entrou em vigência 27 de abril, para conter o avanço do desemprego e das dispensas em massa que tem acontecido, individuais em massa, de toda ordem, né? Como uma forma de um refrigério aos empregadores, como a gente teve no ano passado. Exatamente há um ano atrás, 4 de março, era a MP 936, que trazia as férias coletivas, o teletrabalho, antecipação de férias individuais, uma série de medidas para conter o desemprego, né, para salvaguardar emprego e renda. E como nós sabemos que a vacinação não foi como esperávamos, então a onda de Covid foi pior até dessa vez, né? E aí o governo tomou as mesmas medidas da MP 936, ok? Elas são idênticas, só muda a questão do tempo de vigência. Enquanto a MP 936 era para 3 meses, agora foi por um tempo maior. Tá? Ela vai ter vigência em 4 meses. Então, o que eu explicava para vocês na aula passada, né? Vocês não precisam, óbvio, assim, é uma medida provisória, então vocês têm que estar cientes da atualização, por isso que eu fiz questão de colocar lá para vocês. Não sei se eu coloquei o inteiro teor da MP 1045. Se eu não coloquei, já me avisem que eu vou colocar, tá? Mas eu coloquei lá as explicações sobre ela, porque está dentro do âmbito do que a gente está tratando agora. Nós estamos tratando de salário e remuneração. Então, o empregador tem a possibilidade de fazer a suspensão do contrato de trabalho, parar de pagar salários por 3 meses, tá? A suspensão é por 3 meses. Ou a redução proporcional à jornada, por 4 meses, no caso. E nesse período que ele fizer essa adesão ao plano do governo, ele não pode mandar embora. É uma espécie de estabilidade provisória, ok? A gente comentou, então, alguns aspectos dela, né? De quanto que pode ser essa redução salarial, de 25%, 50% e 70%. E a gente tem muitas empresas alegando isso em juízo, só que não fez, não fez a documentação correta, não aderiu ao programa, daí os trabalhadores ficam sem receber, aí os juízes do trabalho não consideram redução nem suspensão e acabam condenando em tudo. Então tem que ter muito cuidado, porque tem tudo explicadinho no Ministério da Economia. E aí as empresas que aderirem, lógico, ela tem que fazer a adesão correta, porque senão o trabalhador não recebe o bem, né, que é o benefício emergencial. Não é um auxílio, tá? É um benefício emergencial que tem como base o seguro-desemprego. E o que está acontecendo é isso, né?
Acho que bateu o desespero em algumas empresas, ou algumas estão mal assessoradas e acabam não fazendo a adesão correta, ok? Então, deixa eu colocar aqui o material. Postei lá bastante coisa para vocês, estejam atentos. Aqui a gente vai ver aqui. Deixa eu só um minutinho, deixa eu ver lá o que que... Em sequência. Então, deixa eu abrir aqui o material. Tá abrindo, tá, pessoal? Só um minutinho. Eita. Aí. Então, o que que nós falávamos na aula passada, tá? Recordando para situar a matéria, agora a gente vai continuar normalmente, sem falar dessa MP, ok? Por quê? Porque o Direito do Trabalho continua o seu curso, né? A gente tem todo o conteúdo do programa para seguir, que é o Direito do Trabalho 1, depois, como eu sempre tenho dito a vocês, vocês são privilegiados, porque a FAP tem 1 ano de Direito do Trabalho, enquanto outras instituições têm apenas 1 semestre, a tratativa muitas vezes do direito do trabalho e processo de trabalho. Então, a gente tem que cortar conteúdos. Aqui a gente tem a possibilidade na FAP de estudar de forma bem minuciosa o direito do trabalho, para vocês serem advogados trabalhistas efetivos, ou magistrados, ou servidores na área, com bastante conteúdo e com o despertar da matéria, né? Eu tenho muitos alunos da FAP, ex-alunos, que estão atuando na área, que ou advogando, ou prestando concurso na área, me perguntam de pós, porque gostam bastante da matéria. Então, o que que a gente tinha visto? Dentro do sistema de garantias salariais, existe o princípio da irredutibilidade. O que que é essa irredutibilidade? Ela envolve tanto os meios diretos, o salário nominal não pode ser reduzido, quanto os meios indiretos. Aí eu lembro que eu explicava a vocês que muitas vezes acontece... Vocês estão me ouvindo, né? Muitas vezes acontece a redução salarial nominal, ou seja, daquele valor fixo ali que foi combinado, e outras vezes acontece a redução indireta. O que que é a redução indireta? E é isso que vocês têm que ter bem claro. A redução indireta é a redução muitas vezes de percentual para quem é comissionista, né? Então, combina, vamos supor, 10% sobre as vendas pessoais. Aí dá um período, o empregador reduz para 7, reduz para 5. Hoje em dia, então, gente, isso está acontecendo direto, tá? Ou reduz a área, vamos supor, eram 2 vendedores, um para Apucarana, outro para a região de Londrina. Aí agora, com a pandemia, vou ficar só com você, José, você vai atender Londrina e Apucarana, porque eu não dou conta de pagar 2, certo? Então, o que que acontece?
a gente tem que ver se teve um acréscimo em relação a isso, se houve a redução do José, só ficando com a Apucarana, que era uma região, que é uma região bem menor que Londrina, certo? Quando vocês tiverem clientes ou empresas os questionando, vocês têm que sempre perguntar isso, escuta, mas isso não vai reduzir o salário dele? Vocês querem reduzir a região. Então, se essa região é bem menor, vai reduzir as comissões, vai afetar a importância das comissões do sujeito, certo? Sempre questionar isso. E outra coisa, gente, é essa redução que acontece nos dias atuais em função da pandemia. Então, vocês têm que ter o cuidado de pessoas que perguntam, eu estou com meu salário diminuído. O comissionista, ele tem direito a pelo menos um salário mínimo como fixo, tá? Que é quando eu falo mínimo, é o piso da categoria. Então, vamos supor, ele trabalha numa loja de eletrodomésticos no comércio Apucarana. E com essa pandemia, o comércio diminuiu barbaridade com os decretos. Então, a empresa tem que, ou ela adere ao programa do governo, da MP 1045, ou de lá atrás, MP 936, ou ela mantém, né, o comércio normalmente, não adere a nenhum programa, mas tem que pelo menos garantir o piso da categoria. Se esse comissionista não vendeu nada, então ele tem que receber, sei lá, 1.400 o salário do sindicato do comércio Apucarana, então tem que garantir esse piso, ok? Isso que vocês têm que ver. Daí tem trabalhadores que às vezes vêm questionar a gente, né? Doutor, reduziu meu salário, não estou recebendo as comissões. Mas você tem que analisar, mas não está recebendo em função da pandemia, isso não tem como a gente culpabilizar a empresa, certo? Muitas vezes, a redução de comissões, redução salarial, ela vem de forma unilateral pelo empregador. São alterações contratuais que muitas vezes violam o artigo 468 da CLT, que diz que as alterações contratuais trabalhistas só serão válidas se forem por mútuo acordo, mútuo consenso, e ainda assim, desde que não resulte prejuízo para o empregado. O que acontece na maior parte das vezes é que as empresas não vão consultar o trabalhador se ele quer ganhar um percentual menor, não vão consultar, elas vão determinar isso, e ali começa uma lesão de um direito trabalhista, né? A gente chama isso de alteração do pactuado, e vai poder ser reclamado isso em juízo, ok? A partir daquela alteração prejudicial ali, a prescrição é de 5 anos para reclamar, tá? Enquanto vigente o contrato. Se for mandado embora, daí vai ter 2 anos para ingressar com a ação. Tá? É 2 anos sempre, 5 para trás, tá? A partir do ajuizamento. Hoje a gente vai continuar, então, falando do salário, desse sistema de garantias salariais. Eu tinha falado para vocês do salário condição, né? Lembram que eu falei que vários adicionais são pagos devido àquela condição que o trabalhador está exercitando na empresa. Exemplo, se trabalha noturno, se trabalha no período noturno, vai ganhar o adicional noturno.
Se não trabalha, não ganha. Se fizer, por isso o salário condição, tá? Porque tem essa condição, essa palavrinha se. Se fizer horas extras, vai receber horas extras. Se não fizer, não vai. Adicional de transferência. Se ele foi transferido provisoriamente, vai receber um adicional de 25%. A gente vai estudar. Periculosidade. Só ganha se tiver sob o agente perigoso. Se ele for mudado de setor, o empregador pode cortar? Pode. Então, tudo isso que vocês têm que analisar quando houver um corte. Muitas vezes os trabalhadores procuram vocês porque ele estava acostumado com hora extra. E agora, gente, praticamente esse instituto sumiu. Tá? As horas extras praticamente não existem mais nas empresas porque elas fazem banco de horas. Só quando elas não compensarem as horas em 6 meses é que elas vão pagar horas extras. Com a reforma trabalhista, esse instituto está em extinção, tá? E outra coisa que eu falei para vocês, que eu até coloquei lá, aquele cálculo, para vocês entenderem direitinho, é a questão das comissões. Alguns adicionais são pagos por produtividade, adicional noturno, adicional de horas extras, eles são pagos por horas. Então, precisa ser pago, além do valor da hora extra, o tal do DSR, que é o descanso semanal remunerado sobre as horas ou sobre a comissão ou sobre o professor horista, como é o caso nosso. A empresa tem que colocar destacado lá no Lerite, né? Salário, tal. DSR. Por quê? Eu expliquei para vocês, vocês lembram da conta e tá lá no Moodle, que como a pessoa tem direito a receber por 30 dias, quando ela passa a ser horista ou se ela ganha por produtividade, ela está ganhando só pelos dias úteis. E aí ela tem direito àquela diferencinha que são os dias de repouso, domingos, feriados, ok? Que eu expliquei já como faz, eu não vou voltar a explicar aqui, né? Tá lá no portal. Esse 503, nós comentamos que ele está tacitamente revogado pela Constituição de 88. A Constituição só permite redução de salários via sindicato. Ok? Tem muito empregador nessa pandemia achando, né, que ele pode usar esse 503. É uma força maior. A questão da pandemia, certo? Porém, os juízes não têm dado esse 503 porque ele foi revogado pela CF de 88. A gente tem que fazer a leitura da CLT, mesmo que alguns dispositivos não tenham sido expressamente revogados, e isso tem aos montes dentro da CLT, tá? Vários dispositivos que continuam lá e não foram retirados lá, né, com a palavrinha revogado, mas a gente tem que fazer essa leitura à luz do artigo 7º, inciso 6º, porque a CLT é de 43 e a Constituição nossa é de 88. Então, nós temos que verificar se há compatibilidade de alguns dispositivos da CLT com a CF de 88, ok? Por isso, utilizar esse dispositivo aqui não tem colado na pandemia,
tá? Simplesmente reduzir o salário à razão de 25% por um motivo de força maior, não tem colado. Tem que procurar o sindicato e o sindicato vai fazer uma negociação para salvaguardar aqueles empregos ali. A empresa procura o sindicato e fala, vamos fazer um acordo, senão eu vou ter que mandar 100 empregados embora, demitir 50 funcionários. Complicado, né? Muitas empresas, tá, gente, como não é uma obrigatoriedade fazer isso, simplesmente elas têm feito a dispensa. Não é proibido, é um direito potestativo do empregador demitir. E a demissão em massa, segundo a CLT, tá, artigo 500 da CLT, ela foi equiparada à dispensa individual. Então, ela não causa um dano moral coletivo, ela não causa um sofrimento, né? SQM, né? A gente sabe que não, né? Claro que causa, só que não, né? Mas é um problema social, é um problema geral, mundial, não é um problema só do Brasil, as dispensas em massa. Elas têm ocorrido assim, em massa mesmo, no mundo todo. Ou seja, o buraco é mais embaixo, é uma questão de pandemia, e a gente vai ter que conviver por muito tempo com isso ainda, porque nós achávamos que ia ser rápido, mas não foi, né? E não está sendo. Então possivelmente a gente tem aí um tempo ainda, uns anos, né? Não acho que é muito, sabe? Não queremos ser pessimista, mas talvez a gente tenha aí, sei lá, mais uns 2, 3 anos até a vacina ficar como a da influenza, né, que a gente toma todo ano, ela cobre as cepas certinho. E aí a coisa vai começando a voltar ao normal. Então a gente falou disso, das comissões. Alguém ficou com dúvida nessa aula? Lembrando que a gente tem o comissionista puro e o comissionista misto. O comissionista misto também recebe, né, segundo a CLT, por unidade de obra, ou seja, unidade de vendas, ele tem assegurado sempre, segundo a CF, artigo 7º, 7, inciso 7, um salário nunca inferior ao mínimo. Então, a gente precisa ver se tem piso da categoria. Caso não tenha, vai ter direito ao 1.100 pelo menos. Não tirou as comissões, não chegaram ao mínimo, vai receber o mínimo. Aqui a questão da prescrição, que eu expliquei para vocês. O cálculo do DSR, já falamos. E aqui algumas disposições dessa lei antiquíssima, que é a Lei 3.207 de 57, que trata do vendedor pracista, que é o vendedor, certo? Ela ainda vige, mas muitas disposições a gente tem que ler, fazer essa leitura à luz da CF de 88. Então, algumas coisas importantes que ela diz, que nós comentamos na aula passada, que as comissões não têm o prazo de ser paga até o 5º dia útil. As comissões podem ser pagas depois, elas só são exigíveis depois de ultimada a transação. Muitas vezes, tá, queridos? A empresa vai lançar a nota, ela tem aí um tempo até lançar a comissão do empregado. E qual é esse prazo considerado, segundo essa lei? Até 3 meses, tá? É até 3 meses que daí a empresa tem que lançar e tal, e pagar esse trabalhador.
Entende? Ou seja, o artigo 4º diz que não podem exceder de um trimestre. Esse é o interregno que o legislador deu para que a empresa, então, faça todo o trâmite burocrático ali do lançamento da comissão dentro do seu setor administrativo. As comissões, tá, queridos? Vocês têm que fazer a mesma análise, né, do ser servidor, ser advogado. Né? Eu faço sempre esse paralelo para vocês entenderem melhor. Muitas pessoas preferem ser comissionistas porque elas têm a chance de ganhar mais. Elas vão ter um know-how ali, dependendo da sua performance como vendedor, a sua lábia, né, o seu jeito de conquistar o cliente. Elas vão poder oferir muito mais que só ganhar o fixo. Então, é a mesma coisa do advogado para o servidor. O servidor vai ter aquele valor ali, mas sabe que vai entrar todo dia 30, só que sabe que também não vai aumentar. Né? Vai aumentar, claro, conforme as disposições legais, né? As correções por lei. Agora, o advogado, ele passa as intempéries, assim como o comissionista, as intempéries da economia. Né? Então, a gente está sofrendo também com essa questão da pandemia, né? Com a mudança do perfil do cliente, agora é um cliente online, com a procura menor, isso afeta diretamente. Porém, o advogado, ele tem a chance de ganhar muito mais, certo? Que um servidor, em determinadas ações, se ele se desempenhar bem, tem um honorário de sucumbência. Então, essa mesma questão é na iniciativa privada, do vendedor e do empregado com salário fixo. É a mesma coisa, tá? O que a gente tem que ver? Sempre que for feito um cálculo das verbas rescisórias ou das férias, sempre vai ser a média dos 12 meses anteriores. Então, vai mandar embora o sujeito que é comissionista. Aí tem que fazer lá a média dos seus últimos 12 meses e encontrar a base de cálculo para o valor das verbas rescisórias, do aviso prévio. Vai ser sempre dessa forma. Das férias, vai ser sempre os 12 meses do período aquisitivo. Né? Vocês sabem que as férias tem lá o primeiro ano, e daí você pode ir até o 23º para concedê-las. Aí vai ser lá o período dos 12 meses, né, do período aquisitivo, e mais os outros 20, até dar o 23º para fazer a base de cálculo do valor das férias. Ok? Nós comentamos também dessa questão do risco da atividade econômica, que essa lei prevê que, em caso de insolvência do comprador, ao empregador é assegurado estornar as comissões, tá? Ela prevê esse direito ao estorno das comissões que ele já houver pago. Porém, essa questão é tratada pela doutrina com muita parcimônia. Maurício Godinho Delgado, quem gosta da área trabalhista tem que ler o Godinho, tá? Ele é o papa do direito do trabalho, ministro da 8ª turma do TST. Ele sempre faz essa ressalva de que apenas a insolvência do adquirente
E não o mero inadimplemento é que vai autorizar o estorno, mencionado pela lei do vendedor tracista, né? Então, assim, não é porque o cara inadimpliu, não pagou lá, vamos pensar assim, os cheques voltaram. Isso é muito comum, né? As pessoas que trabalham no comércio, lojas e tal. É difícil hoje em dia quem paga em cheque, mas vamos pensar que a pessoa tenha pago em cheque e esse cheque tenha voltado. Então, assim, não é só pelo retorno do cheque é que vai poder autorizar o estorno da comissão. É só no caso mesmo daquela pessoa lá, física ou jurídica, ter se tornado insolvente. Eu acredito que vocês já tenham estudado esse instituto, né, da insolvência no âmbito do direito empresarial, né, do direito civil, com o professor Tiso, que a insolvência é a pessoa ter mais dívidas, né, estar mais no negativo do que no positivo. Ela está completamente insolvente, então ela não tem mais saldo positivo, ela só tem dívidas. E aí, nesse caso, pode ser estornado do vendedor, ok? Essa, essa cláusula star del credere também é uma cláusula muito questionada se ela se aplicaria ao direito do trabalho, no caso do vendedor. O que é essa cláusula? É colocar uma percentagem, né, um pagamento de uma sobrecomissão ao vendedor, ou seja, aquilo que eles chamam, não sei se já ouviram falar, de quebra de caixa. Os mercados fazem isso, assegurando-se que se proceda ao ressarcimento de uma percentagem sobre o montante da venda não cumprida pelo comprador. Caso admitida essa cláusula, ela teria o condão de não tornar o empregado solidariamente responsável pela solvabilidade e pela pontualidade do comprador. A maior parte da doutrina, liderada pelo Maurício Godinho Delgado, considera que essa cláusula não é aceita, tá? No direito do trabalho. Então, assim, essa quebra de caixa esqueçam, tá? Porque o quebra de caixa é do caixa, né? Ela é lícita, tá? A quebra de caixa, aquela diferencinha que se paga mais por causa das diferenças no caixa que tem todo dia. É diferente, tá? Aqui nas comissões seria uma percentagem, é diferente, mas é parecido, né? A cláusula del credere é bem parecido com essa quebra de caixa que se tem com relação aos caixas de mercado, caixas de banco. Se colocaria uma comissão a mais para o vendedor para se poder descontar dele eventuais inadimplementos, certo? Ela não tem sido aceita, tá? No tocante aos vendedores, ela é não aceita. No tocante à caixa de mercado e tal, ela tem sido aceita. Outra coisa que vocês têm que atentar para o comissionista, ou misto ou puro, é essa questão do acúmulo, tá? A própria lei do vendedor tracista, ela assegura um recebimento de um adicional, quando ele acumula inspeção e fiscalização, quando ele acumula, por exemplo, a cobrança
Ele, além de vender, tem que ficar cobrando os clientes. Isso é muito comum, né? Então, fulano, você vai vender, mas tem que cobrar também. Tem sido lícita na Justiça do Trabalho o adicional por cobrança, tá? Porque quem trabalha com vendas não tem que cobrar e não tem que ficar limpando loja, perdendo tempo, ficar... alguns juízes dão um desvio de função por se ficar perdendo tempo com aquilo que não é vendas, certo? E dão um direito a não é a outro salário, tá? Isso que vocês têm que tomar cuidado. Não é dar direito a um outro salário, mas um percentual daquilo que ele ganha, como, né, quanto ganharia um cobrador. Então, faria-se a diferença ali para o salário dele e daria-se um percentual a mais, porque ele está gastando tempo em outra atividade que não seja vendas, certo? É bem controvertido essa questão do acúmulo, tá, gente? Não é pacífico na doutrina e na jurisprudência essa questão do acúmulo. Alguns juízes entendem que, como a gente tem o 456 da CLT, o 456 dispõe que quando você é contratado para fazer tudo aquilo que a função requer, que seja íncito da natureza da função, e que você não tem direito a outro salário por isso. Então, por isso que é bem controvertida essa matéria, tá? Vou até ler para vocês esse 456. Olha o que ele diz, ó. A prova do contrato de trabalho será feita pelas anotações na carteira, ou por um instrumento escrito, ou por qualquer meio em direito permitido. Esse é o caput do 456. Aí, olha o parágrafo único. A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, ou seja, quanto ao que se faria naquela função, né? Detalhamento da função, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Entender? Então, esse 456, parágrafo único, mata muitas questões de desvio funcional. Por isso que com a reforma trabalhista, vocês têm que ser, se forem atuar na área, extremamente cuidadosos, impedir acúmulo de função, desvio funcional. Por quê? Muitos juízes aplicam esse 456, parágrafo único. Né? Entendem assim, que não teve nada, né? Vamos supor, auxiliar de serviços gerais. Está lá na carteira. Não tem prova do que faria o auxiliar de serviços gerais. Não está escrito no contrato de trabalho que ele só vai tirar cópias, que ele só vai cuidar do setor tal. Então, os juízes pegam e aplicam esse 456, parágrafo único. Entender-se-á que ele se obrigou para toda a função compatível com o cargo. Isso, gente, por exemplo, secretária, né? A secretária mata, porque atende telefone, passa e-mail, vai no banco. É terrível. Auxiliar de serviços gerais e secretária são funções terríveis, porque faz-se de tudo mesmo na empresa e não se pode reclamar a diferença. Certo? Agora, outras funções, se for comprovado em juízo, tá, queridos? Vamos supor, a testemunha comprovou que aquilo ali que ele fazia, realmente, aquilo ali
que outra função faz e que para aquela função em desvio é pago um salário maior. Entendeu? Se você conseguir comprovar isso, que ele trabalhava em desvio e que na empresa tinha uma função lá, X ou Y, que pagava mais, vai ser devido o desvio, né? As diferenças salariais serão devidas com repercussão, a gente chama isso de reflexos, tá? Em férias, 13º, FGTS e tudo mais. E a gente vai estudar mais para frente, ainda dentro dessa matéria, a equiparação salarial. A equiparação salarial precisa ter um paradigma. Porém, esse paradigma, né, vamos supor, o José da Silva ganhava mais que o Antônio. Eu vou indicar um nome. Só que esse nome não pode ter mais que 2 anos na função, porque se ele tem o direito de ganhar mais. E nem mais que 4 anos de empresa. Perceber? Então, aí mata também muitas indenizações, porque você vai e pergunta para o cliente. Ah, fulano, doutora, ganhava mais. Ah, tá, mas ele tá lá há quanto tempo? Entendeu? Aí o sujeito fala, ah, ele tá, realmente, quando eu entrei ele já estava há uns 5 anos. Então daí não tem direito. Ah, ele estava na função realmente há mais tempo. Daí não dá para pedir a equiparação salarial muitas vezes. Certo? Alguma dúvida até aqui? Querem perguntar algo? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Deixa eu só pegar o material. Fechar esse aqui. Bom, continuando então, queridos, a gente está estudando os artigos 4, 5, 7 e seguintes da CLT, tá? Da remuneração. 4, 5, 7 e seguintes da CLT. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Peraí. Antes de entrar naquela. Só um minutinho. Quero mostrar para vocês os artigos de lei. Continuando, tá? Que dispositivos são esses que a gente está vendo, então? O 457 da CLT. Com a reforma trabalhista, várias parcelas
que eram consideradas salariais não o são mais, tá? A CLT dispõe que compreende-se na remuneração. Quando eu falo de remuneração, eu penso em algo lato sensu, tá, queridos? Lato sensu quer dizer um círculo grande, onde lá dentro eu vou ter o salário fixo, a comissão, hora extra, adicional noturno, tudo isso se chama remuneração, tá? Eu estou falando de várias parcelas. Com a reforma trabalhista, o que aconteceu? Essas parcelas ficaram mais restritas. O que é salário, segundo o legislador reformista de 17? Além do salário fixo, as gorjetas que receber, né? Então, as gorjetas dos garçons e tal. Muitos bares não implantaram, agora então, pior, né? Colocar na folha. Integram o salário, além da importância fixa estipulada, as gratificações legais. Nós iremos estudá-las hoje. E as comissões pagas pelo empregador. Então, olha só como ficou a remuneração. Pensem vocês num círculo que tinha lá dentro dele partezinhas, né? Você coloca lá dentro dele, como eu falei, horas extras, adicional noturno, periculosidade. Tudo isso incidia na base de cálculo do FEGETS e do INSS, na aposentadoria. Vem o legislador, na lei 13.467 de 17, e diz: é remuneração agora, gratificações e comissões. Perceberam o prejuízo do trabalhador aí? As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o pagamento em dinheiro, tá? O auxílio tem que ser com aquele cartão. Diárias de viagem, prêmio, abonos, não integram a remuneração do empregado. Reforma trabalhista foi para a empresa ou para o trabalhador? Foi para a empresa. Bancada empresarial, certo? Então, bancada empresarial no Congresso. Isso aqui foi porque havia mesmo, gente, como eu falei para vocês, muito imposto para recolher, né? O trabalhador ganhava lá 2 de salário fixo. Só que daí tinha hora extra, tinha periculosidade, tinha uma série de coisas. Quando o patrão ia recolher lá o FGTS de 8%, dava o quê? 6, 7 mil que o cara recebeu. Entenderam? Agora, ajuda de custo não se questiona mais, auxílio alimentação, certo? Gorjeta é não só a importância espontaneamente dada pelo cliente, como também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente, como adicional nas contas a qualquer título e destinada à distribuição. Então, aquele caixinha que é feito, ele também é gorjeta, tá? É não só a importância que é dada pelo cliente, como também aquele valor cobrado, os 10%. O problema dos 10%, queridos, é a prova, né? Porque, veja bem, a empresa, o restaurante, o bar,
Ele não vai ficar mostrando para o trabalhador, olha, essa notinha aqui, cada notinha, cada mesa que ele atender, não vai mostrar para ele quantos clientes ele atendeu e ele ganhou sobre aqueles 10% ali, ele ganhou. Vamos supor que o sujeito atendeu por noite umas 20, 30 mesas. Vocês perceberam a logística disso, como é complicada, dos 10%? Então, o empregador acaba pagando a gorjeta, muitas vezes, sobre o que ele quer, entende? Quando, na verdade, o certo era isso, pegar todas as notinhas que cada garçom atendeu aquela mesa, para ver os 10% de cada um. Isso é o que diz a lei, que é a forma correta do cálculo. Só que quando a gente vai tentar prova em juízo, a empresa não vai juntar todas essas notas. Testemunha não vai saber. Então, a prova da gorjeta é dificílima em juízo, tá? Muitas vezes eles sabem, né? São 10 garçons. Tinha caixinha lá? Tinha 10%? Tinha. Era uma média de quanto? A gente sempre prova pela média. Era uma média de quanto para cada um por noite? Uns R$ 200 por noite. Beleza. E o que são os prêmios? As liberalidades concedidas pelo empregador, na forma de bens. Aqueles prêmios, produtividade, prêmio assiduidade, muitas vezes está previsto na convenção coletiva da categoria, certo? Esse prêmio assiduidade, muitas empresas pagam um valor assim, às vezes até baixo, mas é um valor de incentivo. A gente sempre recomenda que as empresas façam para incentivar a pontualidade do empregado, prêmio produtividade também, né, para incentivar que ele seja um vendedor melhor. Isso tudo pode ser estabelecido em convenção coletiva, mas não é mais salário, não é remuneração. Além do pagamento em dinheiro, compreendem-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, a habitação, vestuário e outras prestações in natura. O que é o tal do salário in natura? É aquele que, por força do contrato ou do costume, é dado habitualmente ao empregado. Então, costume de dar a casa para morar, costume de dar uma cesta básica por mês. Entenderam? Isso aí é salário in natura, que chama. Ou salário utilidade. Ele também tem esse nome, tá? Salário utilidade. Qual que é a regrinha aqui, tá? A regrinha é que o que for para o trabalho não integra a remuneração, tá? Não integra a remuneração. Exemplo. O que é para o trabalho? Uniforme, EPIs, uniformes, EPIs, que mais? Que mais que a empresa deu? Um computador, um notebook.
notebook, o celular, o veículo. É um macetezinho para vocês. Tudo que o empregador der para o exercício do trabalho, para e não pelo, tá? Para o trabalho, para ele poder exercer a profissão. Agora, o que for pelo trabalho vai ser in natura, tá? Igual in natura. O que é pelo trabalho? O que é dado graciosamente, como um plus. Então, ó, José, aqui na empresa a gente dá a casa para morar, certo? Não cobramos nada por isso. Até arrepio quando o cliente te fala isso, tá? Principalmente esses rurais, né? Que tem chácara de lazer. Ai, doutora, eu dei a casa para ele morar e tal, morou 5 anos e não tem contrato. Daí eu sempre pergunto, não tem contrato de locação, de comodato? Não tem, não tem contrato. Aí ferrou, tá, gente? Aí entra nisso aqui, salário utilidade. Quando se dá habitação ou alimentação que não seja, vimos alimentação que não seja por cartão, que seja em dinheiro, né? Então, a gente aqui na empresa dá 250 para ajudar vocês na alimentação. Isso, na verdade, é salário. Salário chamado in natura ou utilidade. Os valores atribuídos, como que vocês, como operadores do direito, como que é feito esse cálculo, professora? Se ele deu a casa, primeiro que ferrou tudo, né? E segundo que é o valor do aluguel, certo? Geralmente são valores justos e razoáveis, que não ultrapassam, no caso da, aqui ó, o parágrafo 3º do 457, diz que a habitação e alimentação fornecida como salário-utilidade deve atender aos fins a que se destinam e não podem exceder, respectivamente, a 25% e 20% do salário contratual. Tá? Então, geralmente, os juízes aplicam esse percentual, tá? Como utilidade. Habitação, mais ou menos 25% do salário dele. Mas a gente, como advogado, a gente tenta pedir o valor que seria do aluguel mesmo. Entende? Que ele gastaria, que aquele trabalhador gastaria com aluguel. O caso das edículas, né? A doméstica, né? Mora lá nos fundos. Se for uma moradia destacada da casa, é salário utilidade. Só não vai ser salário utilidade se for um quarto, sabe? Um quarto lá dentro. Então não é salário utilidade, mas se for moradia destacada da casa, vai ser salário utilidade, e daí nós vemos o valor que aquela trabalhadora gastaria daquele aluguel. Vamos supor, pagaria 450. A gente pede tudo isso, como 13º, férias, repercussão no FGTS. A gente pede tudo isso como diferenças salariais, tá? Sempre observando essa regrinha de não ultrapassar 25% do salário.
Bom, o legislador, 458 que a gente está falando, né? O 458 fez questão também de colocar essa regrinha aqui que eu coloquei, que é um macete, está disposta aqui nos parágrafos e incisos do 458. Vejam, para os efeitos deste artigo, não serão consideradas como salário-utilidade com as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Então, o legislador deixou assim, salvo consignado quais são as utilidades que não serão consideradas em hipótese alguma como salário in natura. Por quê, gente? Aqui nesse dispositivo, tá? Nesse parágrafo 2º, vocês têm que estar atento à finalidade social da norma, tá? Alguns benefícios que os patrões concedem, que as empresas concedem, tem repercussão na saúde do empregado, um plano de saúde. Seria um absurdo fornecer um plano de saúde da Unimed, que hoje custa, sei lá, 300 e poucos reais, 200 e pouco, e ainda o empregado ganhar diferenças salariais em juízo, né? Ganhar férias, 13º. Então, assim, ele se sentiria, o empregador, totalmente desestimulado a conceder essas utilidades, tá? Esses bens que por força do costume se concede, ele simplesmente não vai conceder, porque ele vai ter que pagar várias, né? Então, o INSS vai ter que pagar tudo sobre isso aí, então ele não concederia. Por isso, o legislador fez questão de deixar aqui ressalvado expressamente que benefícios são esses que não repercutem, que não são salário. Educação, vestuário, né? Os uniformes. Essas vendedoras de loja, gente, eu tive casos antes dessa disposição, ó, ela não é... Eu sou da época de antes de 2001, né? Essa disposição aqui é de 2001, tá? Então, assim, da época que empregada tinha lá 3, 4 uniformes da loja para vendas, né? Do boticário, elas trabalham com uniforme bonito ou tinham uniformes diferentes, elas vinham pedindo o valor e essa integração no salário. Né? Olha que absurdo, além do empregador conceder o vestuário, ele ainda tinha que pagar as diferenças salariais, certo? Então, todos os EPIs que se conceder, os notebooks agora em teletrabalho, entra na regrinha do para o trabalho. Então, não integra a remuneração. Porém, tem que fazer contrato. Essa é a importância de vocês, viu, doutores? Vocês, mesmo se não tiver OAB, lógico que a OAB, eu defendo que tem que ter, né? Mas mesmo se vocês não tiverem, vocês podem ser pagos, né, por uma empresa para fazer o contrato de comodato, daquele notebook, certo? Dos celulares que são dados hoje em dia com todo aquele pacote de dados, são celulares geralmente bem potentes. Meu irmão recebeu um esses dias da empresa que ele trabalha, tá? Meu irmão trabalha com TI. O notebook dele, avaliado em R$ 8.000, a empresa mandou pelo correio, tá? Mandou um celular com pacote de dados da... Ai, gente,
Samsung não, qual que é o nome? É uma marca de celular super famosa, Android, com o pacote todo do Android. Como que... Eu esqueci o nome, tá? Mas o celular dele também está avaliado em R$ 5.000, que a empresa mandou. E ela colocou essa ressalva: vocês podem usar pessoalmente também, mas no chip que a empresa mandou, só permitimos que vocês usem para o trabalho. Então, assim, mandou o contrato, tudo certinho para ele assinar. A empresa tem que se resguardar, porque senão o sujeito não devolve quando ele rompeu o contrato de trabalho. Ou não tem cuidado, entende? Faz só uso, enche de coisa lá dentro, material impróprio. Educação. Então, queridos, né, qualquer empresa que ajudar vocês na faculdade, digamos, com, sei lá, R$ 300, com 500, quanto seja, em estabelecimento próprio ou de terceiros, compreendendo matrícula, mensalidade, anuidade, livros, isso não é salário, finalidade social da norma, tá? Incentivar as empresas que elas auxiliem seus empregados na educação. Transporte, né? O transporte, a lei do Vale Transporte, que é antiga, em 72, ela já previa, tá? 72 ou 85, mas é bem antiga. Ela já prevê os 6%, né, para o deslocamento, tem um desconto, mas vamos supor que mesmo que a empresa não desconte, esse valor não é considerado salário, tá? Porém, tem empresa que vai lá e paga em dinheiro. Aí é complicado. É a mesma coisa da alimentação. A alimentação, ó, a alimentação não pode... Onde que estava aqui? Vedada o pagamento em dinheiro. Porque se pagou em dinheiro, dançou. Pagou em dinheiro é salário. Certo? Então, tem que tomar cuidado com isso aqui. Tem que pagar em forma de bens, de bônus. Vai pagar a mensalidade da faculdade? Não precisa pagar no ordenado, paga na própria faculdade. É uma forma do empregador se resguardar, tá? Assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Um incentivo, né, para as empresas. Aliás, isso aqui, via negociação coletiva, geralmente, por isso a importância do sindicato, tá? E eles colocam certinho que plano será esse, né? O sindicato vai estipular que se vai ser Unimed, se não vai, de quanto será esse plano, se vai poder incluir familiares, né, que são os dependentes. Eu tive um caso recentemente, tá, de uma gestante, uma empregada, uma cliente, que ela tinha Unimed e ela estava com gestação de risco. E a empresa simplesmente alterou para um plano inferior, não comunicou os empregados, e a minha cliente foi para o hospital e simplesmente ela teve lá uma pressão alta e tal, aí não cobria Unimed, daí colocaram ela pelo SUS, então teve toda uma situação dessa que
que a gente acabou pedindo danos morais. A empresa pode alterar o plano de saúde? Pode, mas ela tem que comunicar aos trabalhadores e fazê-lo de forma que essa história, tá, gente, de ir para um plano de saúde inferior, muitas empresas estão fazendo, porque elas não dão conta de custear a Unimed. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum ir para um plano inferior. É que no caso dessa minha cliente, a gente utilizou essa questão de não ter tido comunicação nenhuma. Ela acabou sendo atendida pelo SUS e quase perdeu o bebê. Então, assim, tem que verificar cada caso concreto, ok? Se vocês me perguntarem, professora, mas pode alterar o plano de saúde? Claro que pode. É um direito potestativo do empregador. Mas o trabalhador tem reumatismo e estava com aquela médica específica. Ele simplesmente vai ter que trocar de médica, tá? Não é assim. O caso dessa minha cliente foi bem pontual, bem específico mesmo, tá bom? Então, porque regra geral, principalmente nessa pandemia, tem empresa simplesmente cortando o plano de saúde. Ela pode cortar o plano de saúde? Pode. Se for para manter o emprego, ela simplesmente não vai mais oferecer o benefício. Ela vai lá no sindicato e o sindicato tira isso da convenção coletiva. Seguro de vida, previdência privada. O que é previdência privada, tá, gente? O INSS tem um teto. A previdência pública nossa é o INSS. Né? Ele tem um teto. Só se aposenta no INSS até com um teto de 6.800, acho que está em torno disso. Tem empresas que pagam um plano privado à parte, tá? Descontando do ordenado do trabalhador. Então, vamos supor, olha, a gente vai custear para você um plano privado do Banco do Brasil ou da Caixa, para você ter um suplemento à sua aposentadoria. É extremamente interessante para gerentes, né? Pessoal que ganha aí acima de 6 e pouco, para que ele consiga aposentar um pouco mais que o teto do INSS. Só que essa previdência privada não é salário. E quando for uma habitação coletiva concedida aos vários trabalhadores, o valor vai ser a divisão do valor justo da habitação, tá? Vamos supor, é uma casa lá na fazenda que abriga 10 trabalhadores rurais. Então, a gente vai pegar o valor que seria um aluguel daquela casa e dividir entre os 10 para encontrar o salário-utilidade. Certo? O valor relativo à assistência médica prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, essa disposição é da reforma trabalhista, tá? Material ortopédico, próteses, órteses, despesas hospitalares, em diferentes planos e coberturas, não integram a remuneração do trabalhador, nem para fins da contribuição do INSS. Eu acho bem interessante isso, né, gente? Justo, não é verdade? Uma coisa justa. Agora, essa história de trabalhador que dá a casa para morar, tá, gente? Empregador que dá a casa para morar,
A gente vê, assim, ações trabalhistas gigantescas com isso, tá? Falta de assessoria de um advogado ou de um bacharel em direito, de fazer um contrato. É só fazer um contrato. Desconta lá simbolicamente R$ 100 de aluguel, entende? Faz um contrato de comodato. Isso afasta a integração desse salário, mas eu tive casos de defender, né, empresas que não tem muito o que defender, que dão indenizações absurdas. Isso é muito criticado e não foi resolvido pela reforma trabalhista. É bem criticado isso e não foi resolvido pela reforma trabalhista, ou seja, a moradia concedida graciosamente, ela integra a remuneração, assim como a alimentação dada em dinheiro. O 459 da CLT, vocês vão utilizar muito esse dispositivo na prática, tá? Tanto em concursos ele despenca, como para quem for exercer o direito do trabalho, para empresas ou para empregado. Ele estipula a periodicidade do salário. Ele não deve ser estipulado para mais de um mês. Né? Então, vou te pagar daqui 2 meses. Não. Salvo, que a gente falou agora há pouco no começo da aula, comissões, porcentagens e gratificações. Certo? Quando o pagamento tiver sido estipulado por mês, salário fixo, deverá ser efetuado o mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Isso aqui dá um problema danado, tá? Porque gera dano moral, multa, que você pode pedir, tá? Sábado é dia útil, ou seja, vai cair o 5º dia útil no sábado, tem que estar na conta, como o sistema bancário não funciona de sábado, vai ter que estar na conta até a sexta, entenderam? Até a meia-noite, lá da sexta para o sábado. Então, sábado é dia útil. Como que a jurisprudência tem se caminhado? Encaminhado, né? Atrasos reiterados geram dano moral, tá? Dano moral, gente, hoje eu estava fazendo uma apelação, que aliás eu vou ter que protocolar no intervalo, ou depois da aula, estou terminando ainda, é um prazo de hoje, que era justamente sobre quanto indenizatório. O quanto indenizatório leva em conta vários critérios, vocês sabem disso. E um dos problemas do quanto indenizatório é que ele se tornou banal no direito do trabalho e no direito civil, porque as indenizações elas têm que observar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, capacidade econômica das partes, e o que acontece? Essa razoabilidade e proporcionalidade requerem que esse valor também não seja tal que inviabilize, né, o estabelecimento, que ele exceda a compensação moral. E no Brasil, essa compensação moral é extremamente baixa. Tá? Se vocês me perguntarem, professora, quanto gera um dano moral por atraso reiterado do salário? O sujeito recebe dia 15, dia 20, contas da escola do filho atrasada, aluguel. Sabe quanto? Pasmem, R$ 2.000. Tá?
R$ 2.000 atraso de salário. No tribunal você consegue chegar a um pouco mais, que é um máximo de 5. Mas vejam vocês a lesão a direitos da personalidade aí no caso, né? O estresse, o abalo emocional que esse sujeito fica, muitas vezes é negativado por atraso reiterado da empresa. Passa situações vexatórias, fica naquela incerteza, será que eu vou receber dia 20? Será que eu vou receber 25? Eu tive um caso assim, que o sujeito, a escolinha da filha, ele teve que mudar a filha para a escola pública, porque ele não conseguia pagar no dia, certo? E além de multa de 5% sobre o salário mínimo, tá? Só que alguns juízes entendem que essa multa é administrativa, então eu não tenho, eu peço geralmente só o dano moral mesmo. Esse 460, alguém ficou com dúvida, gente? Salário em atraso? Ah, professora, não dá para justificar que é a pandemia. Não, o salário tem que ser pago no dia. Não dá para justificar na pandemia. Já explicamos as hipóteses de pandemia, que é entrar nesse programa do governo de redução, de suspensão, mas não pode atrasar salário e nem comissões mais que 3 meses. Esse 460 trata do chamado desvio funcional, tá? Diferenças salariais. Por exercer uma função em desvio. Isso que é chamado desvio funcional, tá? Olha o que ele diz, tá, queridos? Na falta de estipulação do salário, ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquele que na mesma empresa fizer serviço equivalente ou que for habitualmente pago para serviço semelhante. Então, a gente tem a possibilidade disso? Tem. O 460 é real, ele existe. Porém, ele deve ser visto, ser analisado em consonância com o 456, parágrafo único. Eu diria para vocês, esse danadinho aqui é que é o calcanhar de Aquiles do desvio funcional. O que ele diz? A gente falou dele agora há pouco. A falta... Só vou terminar isso aqui para a gente ir para o intervalo. Tá? A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa sobre o salário, sobre a função, tá? A função entende-se que o empregado obrigou-se a toda e qualquer atividade compatível
com a sua função. Perceberam o complicador que é esse 456, parágrafo único? A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa sobre a função, não ficou ali determinado num contrato de trabalho que seria feito, entender-se-á, entender. 3 minutinhos para o nosso intervalo, tá? Então, vou procurar observar rigorosamente, para não ter reclamação. E a gente tem muito conteúdo, muita coisa para falar, tá bom? Alguém ficou com dúvida? Então, existe o direito ao desvio? No desvio, eu não vou indicar que é o José da Silva, tá? Eu vou indicar. Eu trabalhava nessa função, auxiliar de serviços gerais, mas também me pediam coisas de secretária. Entende? Também pediam coisas para mim de gerente. Eu não vou indicar um sujeito específico. Porém, a gente precisa ver se esse sujeito realmente ganhava mais, se a gente vai ter prova disso, se não vai incorrer nesse 456, parágrafo único. E daqui a pouco, para não ficar pesado agora, faltam 2 minutos, eu vou falar da equiparação, tá? Isso aqui se chama equiparação de salários, ou também chamado salário isonômico, ou ainda equitativo. Prefiro essa expressão isonômica, é a mais usual. Certo, queridos? Vamos para o nosso intervalinho. Quem tiver dúvida. O Lucas, caso da empresa que pagam no dia 10 de cada mês, não havendo adiantamento de salário. Sim, Lucas, fere o artigo 459, parágrafo 1º. Qual é a prova disso, gente? Atraso de salário, a prova que se faz é extrato bancário, tá? Porque geralmente o lerite tem empresa que coloca lá a data certinha. Então, a maior parte das empresas paga em conta. Aí a gente tem que pedir para o empregado o extrato dele. Se lá no extrato a gente mostrar daí na petição inicial para o juiz, faz uma amostragem de 3 meses, que passou do quinto, conforme o calendário, né? Porque cada mês é um quinto dia útil. Então já dá direito a dano moral, já dá direito à rescisão indireta do contrato de trabalho, a deixar os serviços, dá direito a aplicar justa causa no empregador. Certo? Voltamos daqui a pouco, então. Beijos.